Mateus capítulo 5. A gente vai falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 a 12. Eu acho que a minha versão é Revista Atualizada, ARA, Almeida Revista Atualizada, você encontra aí, está lá, né? Eu acredito que a versão é essa, Revista Atualizada. Glória a Deus. Esperar os irmãos se aquietarem, a gente sentar um pouquinho, né? A gente vai refletir sobre esse tema, o desafio do cristão em uma sociedade não cristã. A nossa sociedade não é cristã, apesar de ter influências cristãs, mas muito pequenas. A nossa sociedade, ela foi construída em um ambiente pagão, de paganismo. E nós nos convertemos ao Senhor Jesus com o desafio de viver de forma íntegra, santa, no meio de um povo que não é íntegro, não é santo, né? A Europa foi colonizada, primeiramente, né? Foi influenciada, aliás, pelos cristãos protestantes. Logo após a reforma protestante, a Europa, a Alemanha, a Inglaterra, os países europeus, a maioria deles. Mas o Brasil, nós não temos esse contexto. Então, de modo geral, todos os cristãos vivem esse desafio, né? De viverem uma vida cristã no meio de um mundo que não é cristão. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje à noite. Mateus capítulo 5, nós vamos ver do verso 1 até o verso 12. Diz assim: vendo Jesus as multidões, esse é o texto do Kleber, né? Meu e Kleber, cadê o Kleber? Por aí. O Kleber está na Paula, não veio não? A gente decorou esse texto aqui, o desafio era decorar Mateus 5, o capítulo todo, né? Então ficamos aí pela metade. Então diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, somos uma igreja do Senhor aqui nessa terra. Lemos, ó Deus, a Tua palavra. E a minha oração nessa noite, Senhor, é que a Tua palavra fale conosco nessa noite. É que a Tua palavra, Senhor, venha com poder ministrar aos nossos corações. Ó Deus, que nesse ambiente, que no ambiente também online, a quem ouvir essa palavra, Senhor, que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja cura, que haja, Senhor, libertação. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja salvação, que a Tua palavra seja dirigida, Senhor, aos corações, através do ministrar do Teu Espírito. É o que pedimos isso, Senhor, a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, o Sermão do Monte é o sermão mais famoso pregado por Jesus. É um dos sermões mais conhecidos. Ele está registrado no Evangelho de Lucas e Mateus. Em Lucas ele não está completo como Mateus. Então o Sermão do Monte, ele está registrado de forma mais completa em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E nesse sermão, Jesus trata sobre diversos assuntos da vida prática. Porque, como eu disse, o cristão, eu e você, nós nos convertemos a Jesus, nós tivemos experiência com Deus,
mas nós não saímos do mundo, não é? Nós vivemos no mundo, nós estudamos, nós trabalhamos, nós vivemos no lar, com o pai, com mãe, com marido, com mulher, com filhos. Vivemos com pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, né? Vivemos com pessoas que não gostam de crente. Vivemos com todo tipo de pessoas. Então, como é que a gente deve se comportar? Jesus traz orientações e mandamentos através do Sermão do Monte. Então, alguns assuntos tratados são as bem-aventuranças. Ele fala sobre que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, cumprimento da lei. Jesus fala sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre a questão do juramento, da vingança, a questão de amar os inimigos, como a lei dizia que falava do ódio ao inimigo, Jesus fala do amor, ajudar os necessitados, sobre a oração, Jesus ensina como orar, como jejuar, fala a respeito dos tesouros do céu, né? As preocupações desta vida aqui, material, julgamento ao próximo, persistência na oração. Ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. Ele fala sobre o homem prudente e o homem insensato. Então, são os assuntos que Jesus trata no Sermão do Monte. E eu quero iniciar essa palavra dizendo, afirmando, queridos, que ser cristão nos dias de hoje não é tão fácil como algumas pessoas pensam. Porque hoje a gente tem muitos evangélicos no Brasil, talvez cerca de mais de 30 milhões de evangélicos. Aqui em Redenção nós somos, eu já esqueci, mas tem muito cristão, muito crente aqui. Mas mesmo assim, apesar do crescimento da igreja, não é fácil viver, ser crente, ser cristão, ser evangélico nos dias de hoje. O cristão enfrenta diversos desafios para viver nesse mundo. Vocês concordam com isso? Nós enfrentamos diversos desafios. Nós não somos ainda uma igreja perseguida no Brasil, a nível de ser preso, de matar, se bem que em muitos casos já acontece isso. Mas eu acredito, irmãos, que nós vivemos uma perseguição bem mais dura, que é a perseguição ideológica, que é os desafios a nível pessoal e nível ideológico. Isso tem crescido muito no Brasil, em especial no Brasil, no mundo, mas focando aqui no nosso país. Nós temos um desafio muito grande, porque nós somos bombardeados pela ideologia. Vocês sabem, né? Pelas ideias contrárias àquilo que Jesus ensinou. Então a gente tem dois desafios. Desafios, primeiramente, no nível pessoal e também desafios no nível ideológico. Por exemplo, a nível pessoal, nós temos o desafio de conviver com nossa família. Então imagine aí, você é filho, seu pai não é evangélico, sua mãe não é evangélica, mas você está vindo para a igreja, você se converteu, você batizou, ou você vai batizar domingo agora. Então os valores são diferentes e entram em conflitos, né? Quantos conflitos do filho, do jovem, do marido, da mulher, a mulher que se converte a Jesus, o marido não converte. Então os conflitos, os enfrentamentos na família. E talvez o lugar mais difícil de ser cristão é dentro de casa, porque dentro de casa as pessoas nos conhecem, né? Aqui na igreja nós somos né? Somos diferentes, nós estamos arrumadinhos, cheirosinho, né? Tudo bonitinho, graça e paz do Senhor, te abraça um, abraça outro, né? Irmão, eu te amo e tal, se abraça. Mas a convivência diária não é tão romântica assim, não é verdade? Tem os conflitos entre os casais, né? Entre o pai e filho, filho e pai. Então, desafios na vida pessoal de manifestar Jesus Cristo diante de um ambiente que não é cristão. Nós temos também o desafio de amar as pessoas como Jesus amou. Amém? Não é amar de qualquer jeito. Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Como é que Jesus amou? Jesus foi até o fim, deu a sua própria vida. E amar as pessoas como Jesus amou é chegar ao ponto de dar a sua própria vida. Como Jesus deu, não pelos amigos, mas pelos inimigos. Jesus deu a vida pelos inimigos. Então, um desafio de amar. Esse desafio, irmãos, não é brinquedo não, viu? Você está achando que é fácil amar as pessoas,
Não é. As pessoas são difíceis. As pessoas são falsas, são egoístas, são invejosas. Amar as pessoas é muito difícil, mas elas são a imagem de Deus, a semelhança de Deus. As pessoas são alvo do amor de Deus. Então, apesar disso tudo, a gente precisa amar. O desafio de perdoar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que ofendem a nossa honra diante dos outros. É brincadeira isso aí? Você perdoar as pessoas que maculam a sua honra, que falam mal de você diante das pessoas. Então, são desafios a nível pessoal que nós precisamos encarar e que nós precisamos viver a nível do Evangelho de Jesus. Porque se nós só nos convertermos a Cristo, sermos membros de igreja, mas não vivermos esse Evangelho que faz diferença, o que estamos fazendo aqui? É como Jesus disse, né? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, jamais vocês vão entrar no reino de Deus. Então a porta é estreita, é apertada. A gente não entra no céu de qualquer jeito. A gente entra quando a gente ama e a gente honra os princípios de Deus. A gente vive isso no dia a dia. Então vocês estão compreendendo o nível de desafio que nós temos? Sim. Então, todo dia, dentro de casa, é lá fora, é na escola, é na faculdade, é no trabalho. Então, esses desafios a nível pessoal. Mas também nós vivemos desafios a nível ideológico, que esse também é muito complicado. Por exemplo, a nível ideológico, desafio do relativismo moral e religioso. O que é que o relativismo moral e religioso prega? Que a ideia de que não existe verdade absoluta, que aquilo que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para outra pessoa. A gente escuta isso todo dia, né? Eu participei de um seminário agora, 2 dias, que eu via muito isso. O que é verdade para você pode não ser verdade para outra pessoa. Então não há verdade absoluta. E esse assunto já é bem antigo, né? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Os filósofos epicureus, estoicos, lá em Atos 17, discutiam sobre esses assuntos. O que é a verdade? Sócrates, né, que foi um dos maiores filósofos gregos da moral, perguntava o que é a verdade, né? Então, para as pessoas, não há verdade absoluta. Então, a sua verdade de Jesus, que Ele é o único Deus, pode não ser verdade para outras pessoas. A sua verdade moral, seu comportamento moral, pode não ser a verdade para outra pessoa. Então, esse é o desafio, o relativismo moral e religioso que a gente enfrenta todo dia, porque nós temos a verdade. Aliás, nós carregamos a verdade, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum outro nome, disse também Pedro pregando no Pentecostes, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o único caminho é Jesus. Nós concordamos com isso. Mas tem muita gente que não concorda, né? E desafia, argumenta filosoficamente o relativismo moral e religioso. Nós temos também um desafio a nível ideológico quanto à nossa crença na Bíblia. A mensagem de que a Bíblia é arcaica, desatualizada, não serve de fundamento para vivermos na sociedade atual. A Bíblia tem sido, muitas vezes, em muitos círculos, objeto de riso, de escárnio por parte de muitos grupos. Aqui mesmo em Redenção eu já vi, né? Os princípios do Velho Testamento não se aplicam hoje em muitas na sociedade, e em muitas igrejas também não, viu? Tem igrejas que só leem o Novo Testamento, mas a Bíblia é completa, velho e novo. Então nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, como vimos aqui nesses estudos do curso Cremos. Para nós a Bíblia é a verdade de Gênesis a Apocalipse, nós cremos nela. Mas lá fora ela não tem a mesma autoridade. Então o desafio de crer na Bíblia. O desafio também, um outro nível ideológico, de banalização da sexualidade. Nós como igreja sempre pregamos que a sexualidade, que o sexo deve ser praticado no casamento, entre um homem e uma mulher. Deus criou o sexo, porém, o sexo não pode ser praticado em qualquer
situação, né? Ele deve ser praticado no casamento. Antes do casamento, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Fazer sexo antes do casamento é pecado. Não fazer depois do casamento também é pecado, né? Eu achei interessante isso. Então, no casamento ele é santo. E a gente tem que ter cuidado também em relação à prática do sexual no casamento. A gente precisa seguir os princípios de Deus. Vale tudo, pastor? Não, não vale tudo, queridos. Não vale tudo, porque nós somos santos. Hebreus tem um texto que diz: bem-aventurado o leito sem mácula. Então, nós somos cristãos também a sós, né? Sozinhos e sozinhos com as nossas esposas. Porque nós temos princípios de Deus para seguir. Então, são desafios na sexualidade. Por exemplo, o tabu da virgindade. Falar de virgindade hoje, na minha época se falava, eu tinha 14, 15 anos, se falava de virgindade, né? Hoje, não vejo mais ninguém falando sobre isso, né? A normalização do sexo antes do casamento é muito normal. E eu digo isso dentro da igreja, não estou falando fora, porque fora esse assunto já não se discute mais. Mas a sexualidade dentro da igreja, fora do casamento, é gritante. A apologia para diversas práticas sexuais como aceitáveis, né, que a Bíblia condena. O casamento aberto, parceiros podem se relacionar com qualquer pessoa. Isso, em muitos casamentos, é muito normal, isso aí. Então, são desafios, queridos, que nós enfrentamos todos os dias, né? Lá fora. E dentro da igreja também, né? Lá fora e dentro da igreja. Desafios monstruosos que nos desafiam em relação à nossa crença. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa postura diante dessas coisas? Jesus exige de nós uma postura. Os valores do mundo, e quando eu falo mundo, eu falo de sistema. Então, os valores do mundo sempre foram e sempre serão opostos aos valores do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Sempre foram e sempre serão. Você e eu que somos cristãos, sempre vamos andar na contramão do mundo, sempre. No dia que nós andarmos na mão do mundo, nós deixamos de ser cristãos. Podemos até ser membro da igreja, ser batizados, mas deixamos de seguir Jesus Cristo. Os ideais de vida do sistema do mundo também são opostos aos ideais de vida do cristão. Então, nós como cristãos temos muitos desafios de mantermos a nossa fé, mantermos a nossa santidade, mantermos a nossa crença em Deus, porque está todo mundo aí, queridos, o mundo aí está virado de cabeça para baixo, e nós estamos vivendo neste mundo. E aí o apóstolo João, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz algo muito importante. 1 João 2, 15 e 16, ele diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. No verso seguinte ele diz: ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então nós temos algo que permanece para sempre. O desafio de Jesus é trocar essas coisas por aquilo que é verdadeiro. O desafio de Jesus é trocar as coisas do mundo, todos esses prazeres, essas ideias, essa luxúria, soberba, por aquilo que é eterno, por aquilo que é para sempre, por aquilo que é pertencente ao reino de Deus. Então nós somos chamados para viver os valores do reino de Deus. Portanto, o maior de todos os desafios é ser um cristão autêntico diante de uma sociedade corrompida. É ser puro no meio de uma geração impura. É ser um jovem puro diante de uma geração de jovens impuros, como foi Daniel na Babilônia e José no Egito. É ser honesto diante de tanta desonestidade. É ser humilde de espírito diante de tanta soberba. É chorar com os que choram no meio de tanta gente que se alegra diante da desgraça dos outros. Aqui para nós, gente, tem tanta gente se alegrando quando as pessoas se dão mal na vida. Tanta gente aplaudindo, né?
Às vezes faz até uma cara de triste, mas o coração está alegre, vendo a desgraça das pessoas. É ser manso no meio de tanta ira, tanto ódio. É ter fome e sede de justiça no mundo onde a injustiça é exaltada, até nos tribunais. É ser misericordioso diante de tanta intransigência e intolerância. É ser limpo de coração diante de tanta impureza. Esse é o nosso desafio. É ser um pacificador no mundo extremamente violento. É ser perseguido por causa da justiça, enquanto muitos cristãos são perseguidos por serem injustos. Porque tem crente sofrendo, não porque está sendo perseguido por causa da justiça do reino, mas porque o cara é mala mesmo, né? Aí está sendo perseguido, mas não pelos valores do reino de Deus, pelo menos no nosso contexto. É ser sal e luz no mundo de trevas. Então, o desafio do Sermão do Monte é o meu desafio, é o seu desafio no dia a dia. O desafio desses valores, queridos, eles são testados todo dia, amanhã mesmo, aliás, hoje mesmo, você sai da igreja, chegar em casa, esses valores já vão ser testados. Amanhã de manhã você vai para o trabalho, os valores do reino de Deus já vão ser testados na sua vida. Então, como ser cristão, queridos, no meio de uma sociedade que a cada dia rechaça os princípios do Evangelho, anda na contramão dos valores do reino de Deus e resiste à santidade. A Samara estava tratando do assunto esses dias, Samara, porque aqui tem, nossa cidade, tem um psicólogo, que ele sempre fala mal dos pastores, né? E esses dias ele estava vendo um evento aqui, na educação, a saúde, e ele se levantou, ele sempre fala, né, que muitos pastores estão presos aqui no presídio, muita gente presa no presídio são pastores, muitos, e a maioria preso por estupro. Eu não sei se é verdade essa informação, mas esse homem divulga essa informação em todos os meios que ele está. E nesse meio o povo aplaudiu a fala dele, né, dos pastores. Não confie nos pastores, cuidado com os pastores. Então, os pastores estão sendo perseguidos e provados e testados. Eu sei que tem muito pastor que nem crente muitos pastores que não são crentes. Mas eu sei que a maioria é homem de Deus e mulher de Deus, em nome de Jesus, né? Mas nós temos sido alvo de rechaça em muitos meios, irmãos. E nós, evangélicos. Então, como ser cristão no meio de uma sociedade dessa que rejeita a santidade, rejeita os princípios de Jesus? E aí eu pergunto também, como é que a gente deve agir diante da inveja, que é tão comum? Como é que a gente deve agir diante da injustiça feita contra nós? Como é que você age diante da injustiça feita contra você? O que fazer diante da calúnia, que envolve o nosso nome? Quando alguém fala mal de você, o que é que você faz? Você vai atrás? Você arma um barraco? Né? Você briga com as pessoas? Você coloca na justiça? O que é que você faz? O que fazer quando você é desrespeitado, incompreendido, ignorado? Quando você é traído? Quando você é agredido por causa da sua fé, o que é que você faz? Você vai para cima? Como reagir nesses momentos? Partimos para a briga, colocamos na justiça, pagamos na mesma moeda. Eu sou crente, mas a minha mão não é não. Eu já vi crente falando assim, viu? Eu sou crente, mas a minha mão não é crente não. Você cuidado aí. Eu sou crente, mas meu revólver não é crente não. Já vi alguns cristãos, né? Retribuímos a injustiça feita, mandamos a pessoa para aquele lugar, né? Você já viu o crente chamar palavrão? Ô irmãos, então queridos, nosso desafio no meio da sociedade, o que é que Jesus faria? Tem um livro que eu li há muitos anos, né? Muitos anos, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu tinha uns 12 anos quando li esse livro. Meus irmãos, esse livro é fantástico, mas é só para aquele autor, porque só ele foi capaz de viver aquela vida. Não, queridos, Deus quer que esses valores sejam manifestados na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então veja que o nosso desafio é grande, queridos. Nós não somos perseguidos como a igreja é perseguida em muitas partes do mundo, mas a nossa perseguição é diferenciada. E aí Jesus está olhando para nós. E aí domingo a gente vem para a igreja, a gente adora a Deus, ouve a palavra e vai para casa. Mas nós precisamos assumir compromisso com Deus.
Porque o poder de Deus só vai se manifestar na sociedade quando nós vivermos o Evangelho. Glória a Deus. Quando nós vivemos os princípios de Deus lá no nosso trabalho mesmo, a gente não abre mão disso. Aí como é que a gente age? A gente fere de volta quando a gente é ferido? A gente ataca de volta quando a gente é atacado? A gente abre a boca e se defende, né? Ou a gente entrega tudo nas mãos daquele que julga retamente? Jesus, diante de Pilatos, não falou, como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores. Jesus não abriu a sua boca, mas entregava-se àquele que julga retamente. E tem um texto na Bíblia que diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, nós trocamos de vida. É a vida pela morte. O pastor Corifeu fala o tempo todo sobre isso. Morrer. A vida pela morte. O ser pelo não ser. O ter pelo não ter. O Evangelho é um abrir mão. Sim ou não, queridos? Estou errado aqui? É abrir mão. Jesus disse que quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se você não é capaz de renunciar o seu egoísmo, né? O seu amor próprio, você não pode entrar no reino de Deus. É por isso que Jesus disse, eu repito, que a porta é estreita. Jesus disse, apertado o caminho que conduz à vida. E aí o que é que ele diz depois? Lembram? São poucos os que acertam por ele. Então, são poucos os que acertam por esse caminho, os poucos. E Jesus sempre diz, né, que os poucos, que aqueles que vão permanecer até o fim, não são todos, são poucos. Muita gente começa, acha legal, né, mas não está preparada para sofrer por causa de Jesus. Então, qual é a nossa reação nesses momentos, já que Jesus nos disse que se a nossa justiça, como eu falei antes, não exceder a dos fariseus, a gente não vai entrar no céu. Jesus disse também no Sermão do Monte, que qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão, será réu de juízo. Gente, está no Evangelho isso. Quem aqui nunca se irou contra um irmão? Se alguém chamar o irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Mas é palavra de Deus. E a gente lê essa palavra, às vezes a gente não percebe o quanto ela é pesada. Então, qual a nossa reação nesses momentos em que somos agredidos por causa da nossa fé? Já que Jesus nos ensinou que quando a gente trouxer a nossa oferta diante do altar, e a gente se lembrar que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, antes de ofertar, a gente deve se reconciliar com o nosso irmão. Né? Antes de ofertar, reconcilia-te com o teu irmão. O cristianismo, irmãos, é prático, é do dia a dia, é de convivência. Então, qual a nossa reação quando o nosso casamento não vai bem? A gente fala, não, eu vou logo separar. Não dá jeito, vamos logo separar, que é melhor. Né? Ou seja, a primeira opção é o divórcio. Tem nenhuma tentativa de andar 1 milha, andar 2 milhas, andar mais, como Jesus disse. Se teu irmão pedir ou exigir a tua túnica, deixa também a capa, faça mais do que as pessoas te pedem, para que a sua coroa seja grande, para que o seu galardão seja grande no céu. Irmãos, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não estamos aqui para sempre, nós estamos aqui durante um tempo, mas nós vamos morrer e encontrar Jesus na glória. Ou algum dia o céu vai se abrir, Jesus vai voltar e a gente vai morar com Ele. Portanto, esse mundo aqui não nos pertence, nem nós pertencemos a Ele. Somos peregrinos, como disseram os apóstolos. Peregrinos, somos forasteiros nesse mundo. O problema é que nós fazemos deste mundo o nosso mundo, a nossa casa. Mas a nossa casa não é aqui, a nossa casa é nos céus com Jesus. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei
e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, você também esteja. Glória a Deus. Então, todas essas coisas, nós convivemos, mas com o olhar de Jesus. Jesus habita onde? Diga assim, em mim. Ele está onde? Está aqui, ó. Jesus está aqui. Então, em meus passos, o que faria Jesus? E é bom perguntar, ô Senhor, o que é que o Senhor faria nessa situação? Será que o Senhor, sendo casado, o Senhor ia separar mesmo da mulher ou do marido? O Senhor tomaria essa atitude? Será que o Senhor responderia à altura? Será que o Senhor também mandaria essa pessoa lá para aquele lugar? Nunca. Jesus diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Queridos, ir para o céu é bênção, mas a gente precisa viver como cristão, manifestar Jesus. A gente precisa fazer desse mundo um céu, em nome de Jesus. Com a nossa reação nesses momentos, já que Jesus nos ensinou a dar outra face, né? Andar a segunda milha, deixar nossa capa. Nós somos chamados para viver como cristãos, como discípulos de Jesus. Nós somos chamados para viver como cristãos, como discípulos de Jesus. Então, devemos odiar os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, ou observar o que Jesus disse, né? Jesus disse assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos perseguem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja só, nós somos filhos de Deus, mas nós só somos filhos de Deus mesmo quando nós manifestamos essas coisas, quando nós não retribuímos o mal com o mal, quando nós damos a outra face, quando nós bendizemos a quem nos maldizem, quando nós amamos quem nos odeiam, aí nós somos filhos do Altíssimo, nós somos identificados como filhos de Deus. Lá no mundo, as pessoas vão olhar para nós e dizer, esse é filho, porque ele é diferente, porque algo nele, algo em você atraiu o olhar das pessoas. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, vocês estão tão caladinhos, né? Querido, ser cristão não é fácil. Disseram para o Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Jesus disse, as raposas têm covis, a árvore dos céus tem ninhos, mas eu não tenho onde dormir. Você quer mesmo me seguir, meu irmão? O caminho é estreito e apertado mesmo, que a Bíblia diz. Então, como viver como cristão aqui e agora, já que fomos chamados para ser diferentes? 1 Timóteo 1,8, Paulo diz assim, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho traz o quê? Aflições. O Evangelho traz aflições. Então, como é que a gente vive? Eu quero dizer 3 coisas rápidas. A minha introdução foi longa, né? Bem longa, mas foi proposital. Mas eu queria dizer 3 coisas aqui que a gente precisa fazer hoje, diante desse quadro que eu apresentei aqui para vocês. Primeiro, como é que a gente vive nesse mundo? Tomando consciência do que é ser um cristão. Tomando consciência do que é ser um cristão. Todo mundo hoje é cristão, né? Quando Constantino, um dos imperadores da igreja do século III, ele se declarou cristão, porque a igreja era duramente perseguida. No século I, II e III, duramente perseguida. Muitos cristãos morriam de formas mais atrozes que você possa imaginar. Eram queimados, serviam de poste de luz, né? Nas cidades, e tantas arbitrariedades. Então, no século III, Constantino, durante o seu governo, o imperador romano, assumiu a identidade de cristão, ele se declarou cristão. E aí o que aconteceu? Todos os povos que queriam agradar o imperador também se declararam cristão. Era todo mundo cristão, só que a grande maioria não era cristão, se dizia cristão. Eu acho que essa é a época que a gente vive hoje na igreja. Tem muito cristão que se diz crente, mas, como é que diz? É fogo de palha, né? Dizer por aí. É fogo de palha, o fogo apaga logo. É só aparência. Então eu preciso tomar consciência do que é ser cristão.
Agora, antes de tomar consciência do que é ser cristão, eu queria dizer o que é que não faz de você um cristão. Primeiro, ser religioso não faz de você um cristão. Na igreja católica, igreja evangélica, igreja X, igreja Y. Eu sou da igreja Y. Eu sou da igreja Assembleia de Deus. Sou da igreja Batista El Shaddai. Isso não faz de você um cristão. Pode fazer um membro de igreja. Segundo, pertencer à igreja evangélica, né? Eu já falei, não faz de você um cristão. Terceiro, ser batizado não faz de você um cristão. Ser dizimista, praticante, sem faltar nenhum mês, não faz de você um cristão. Amém? Agora, o que é que faz de você um cristão? Primeiro, passar pela experiência do novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: eu afirmo para você que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. No céu, dizem que no céu a gente vai ter muitas surpresas, né? 3 surpresas, né? Se eu lembro. A primeira é que quem a gente achava que não ia estar lá, vai estar lá. A segunda, que a gente achava que não ia para o céu, aliás, que ia para o céu, não vai estar lá. Rapaz, aquele homem é tão ungido, mas não está aqui. E a terceira surpresa é que você também vai estar lá. 3 surpresas, né? É você lá. Então, 3 surpresas no céu. Mas para ir para o céu, a gente precisa passar pela experiência do novo nascimento. Tem que nascer outra vez. E aí o homem lá, Nicodemos, não entende: Senhor, como é que eu posso nascer de novo, né? Posso entrar no ventre, na barriga da minha mãe e nascer? Não. Você precisa nascer da água e do Espírito. Precisa ter uma identidade espiritual. Um novo nascimento. Ser uma pessoa diferente, né, que manifeste Jesus. Assumir um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Assumir um compromisso com os princípios de Cristo. Assumir mesmo. É na escola, é na faculdade, é em casa. Mas não é ser intransigente, né? Eu sou crente agora, as coisas aqui vão ser diferentes. Não, é amar as pessoas, é perdoar as pessoas, é manifestar Jesus na vida, para que isso atraia as pessoas para você. Como a igreja do primeiro século, a igreja atraía as pessoas, a igreja derramava uma graça sobre o ambiente em que elas estavam, porque os crentes eram cheios do Espírito Santo, porque eles viviam o poderoso Evangelho de Jesus Cristo. E eles não negavam o nome de Jesus, mas não por intransigência, não com ignorância, mas por amor. É assumir um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Então, ser cristão é nascer de novo, é assumir o compromisso com os princípios do Evangelho, e é assumir o compromisso com a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu amo a tua palavra. Jesus, eu amo os teus princípios. Jesus, eu manifesto a tua vida na minha vida, eu sigo os teus passos em todo lugar. Irmãos, isso implica mudança total, né? Conversando com o irmão da igreja esses dias, ele disse: ô pastor, mas tem crente que deve e não paga, viu? É mesmo, irmão? Que a gente acha que todo crente que deve, paga a dívida, né? Mas se você está aqui, você é crente, você deve, não tem dinheiro para pagar, você chega lá diante do credor e diz: olha, eu sei que eu devo, mas agora eu não tenho como pagar, eu pequei, eu me enrolei financeiramente, mas eu vou te pagar. Dá uma satisfação lá pelo menos, né? Então isso implica em mudança nas nossas atitudes diárias, quando a gente é cristão. Então ser cristão é passar por esse processo, por essa experiência de novo nascimento. Então essa primeira tomada de decisão é essa consciência de quem eu sou. Quem é você? Né? Quem é você? Você é Maria, José, Pereira da Silva, mas quem é você? Você é filho de Deus. Você de fato passou pela experiência do novo nascimento. Você ama Jesus. Você não abre mão dos princípios dele na sua vida. Você manifesta Jesus no meio que você está. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? E vocês estão vendo que a palavra hoje é bem reflexiva, né? Autorreflexiva. E eu queria que você fizesse de fato essa reflexão. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus está tão perto de voltar. E a gente está tão alheio, né, a essas coisas. A gente está tão distante. A gente vem para a igreja domingo, às vezes vem terça-feira, né? Mas a gente
às vezes está tão alheio a esse evangelho de Jesus, que a gente quer muitas bênçãos de Deus, a gente quer muitas coisas, mas a gente quer muito pouco compromisso com Ele. E é disso que o mundo tem falta. E como é importante você se levantar diante de um auditório, dizer, olha, eu sou crente. Queridos, eu fui em Belém, tem uns 2 anos, no seminário lá da educação. Irmãos, os assuntos aqui, redenção, a gente vê muita coisa, mas nas capitais é que a ideologia é forte mesmo, assim, a descrença na palavra, na igreja, em Jesus. Isso tem caído muito por terra, a gente tem sido solapado pelo mundo e a gente não tem reagido. Mas a reação que eu proponho para você não é só pegar o microfone e dizer eu sou crente, eu não concordo com isso não, mas é viver mesmo os padrões de Jesus. É ser mesmo de verdade, testemunhando Jesus. Porque a influência de Jesus foi tão grande no mundo, que o mundo se dividiu, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E esse nome cristão, quem deu o nome cristão, foi o próprio mundo. As pessoas do mundo deram aos cristãos o nome de cristãos, quer dizer, pequeno Cristo. Ou seja, o mundo, fora da igreja, identificou o povo que cria em Jesus como cristão. Por quê? Porque eles seguiam Jesus. Então, como é que a gente vai enfrentar esse desafio? Assumindo essa consciência do que é ser cristão. Segundo, estou terminando, enchendo-se do Espírito Santo. Diga assim, enchendo-me do Espírito Santo. Não dá para viver esses valores de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Coloca aí, por favor, aqui na tela, Efésios 5,18. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Não sei se o pessoal está atento ali, Efésios 5,18. Está aí. Não vos embriagueis com vinho, ou com cerveja, né? Ou com cachaça, ou com uísque, ou com o que mais? Qualquer outra coisa. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se encha do Espírito Santo, para que você seja um soldado, como a gente cantou aqui, né? Um exército, diante de um vale de ossos secos, o exército se levanta e diz, eu sou de Jesus mesmo, eu vi os valores do reino de Deus, manifestando Cristo ao mundo, porque eu sou dele, a minha vida é dele, eu sou cheio do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, queridos, não é só para fazer milagres, mas é primeiramente para a gente ter esse poder de viver o Evangelho, esses valores de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é só para dizer levanta e anda, mas é para testemunhar de Jesus e as pessoas verem o brilho dele na sua face. Aí tem um cântico que eu cantava quando era menino, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, né, pastor Corifeu? Irmão, esse hino é muito profundo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser reclina, né? Refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você pode ser o homem mais feio do mundo, mas se Jesus brilhar em você, você será o homem mais bonito de toda a terra. Eu lembro que a gente morava em Recife ainda, lá em Maria Farinha, né? Nós moramos 1 ano, irmãos, na praia. A igreja que a gente pastoreou, primeira, né? Era em frente à praia. A gente estava cultuando a escola dominical de paletó e gravata, e o povo estava banhando lá na praia. A gente lá na igreja, né? Era legal demais. Tradicional, né? Igreja bem tradicional. Aí a gente ia, de 15 dias, a gente ia em outra igreja, lá em Timbaúba, né? E um rapaz converteu lá, um menino, um jovem, e ele esteve lá na nossa casa, a gente olhou para ele e falou, pai, tu está diferente, foi que houve, né? Ainda lembro desse fato. Tinha um brilho, né? Um brilho na face dele, porque a beleza de Cristo resplandece naqueles que são de Jesus, né? A beleza, o ardor, a chama divina arde, porque somos filhos de Deus. Então, o poder do Espírito Santo nos capacita a andar em amor. O poder do Espírito Santo nos capacita a perdoar as pessoas que nos feriram.
O poder do Espírito Santo nos capacita a entregarmos a Deus as nossas aflições por causa do Evangelho, esperando que Ele nos exalte quando somos perseguidos e humilhados. O poder do Espírito de Deus te dá ousadia para brilhar no mundo de trevas. É o poder de Deus, não é você, não é a sua força, é o poder do Espírito de Deus que enche a sua vida de plenitude, para você poder sobressair diante desse mundo de trevas, e a sua luz brilhar, e as pessoas olharem para você e falarem, né? E dizer que a sua luz está brilhando muito forte. Essas luzes aqui são luzes que brilham fortes. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja, as pessoas olham para nós e glorificam a Deus. Elas não glorificam a gente, glorificam aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Elas olham para nós e dizem: louvar, Deus existe. Elas olham para você e dizem: Deus é bom, Deus é grande, Deus é santo, Deus é perfeito, porque esse aqui não tinha solução para ele, mas agora é um filho de Deus. Glória a Deus. Então, você precisa ser cheio, e eu precisamos ser cheio do Espírito Santo. E em terceiro lugar, além de tomar consciência do que é ser cristão, encher-se do Espírito Santo, você precisa contar com a graça de Deus. Conte com a graça de Deus. A minha graça te basta, disse Jesus a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. E Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, Deus é Deus. Deus é bom. E Ele sempre é bom, o tempo todo. Então, Jesus, sempre é hora da gente consertar a nossa vida. Sempre é hora da gente dizer: Jesus, eu estou voltando, né? E Ele diz sim. Os braços dele sempre estão abertos. E Ele diz sempre sim. As promessas de Deus têm sempre um sim, nunca um não. Então conte com a graça de Deus, com esse favor imerecido, com essa graça que é algo bom, que é dado, não porque a gente merece, mas porque Jesus quer nos dar, né? Então a gente pode contar com a graça de Deus, a graça de levantar quando a gente cai, a graça de nos ajudar a dar o próximo passo, a graça de nos firmar no Evangelho, de nos perdoar, de nos ajudar, nos dar a mão, dizer: meu filho, eu estou com você, estou aqui junto, estamos juntos nesse mundo, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então conte com a graça de Deus, se encha do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que você manifeste o Evangelho nesse mundo cheio de pecado. Paulo chegou na igreja lá em Éfeso, só tinha 12 pessoas convertidas, mas esses 12 foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e converteram aquela cidade para Jesus, de Éfeso, que era aquela da deusa Diana dos Efésios, uma cidade totalmente pagã. 12 pessoas começaram a fazer uma revolução. Queridos, há poder de Deus no Evangelho. Paulo disse: eu prego o Evangelho porque é o poder de Deus. Poder de Deus. Mas esse poder só vai se manifestar quando você, de fato, assumir uma postura diante dele. Viver a vida cristã é impossível sem o Espírito Santo. É Ele que nos conduz a uma vida de testemunho poderoso. O Espírito Santo de Deus. Fique em pé. Nós vamos estar orando no Ministério do Louvor, de dança. Nós vamos estar orando nessa noite. O meu objetivo nessa palavra de hoje era trazer essa reflexão para a sua vida. Porque daqui a pouco você vai para casa. Você vai enfrentar uma realidade, talvez dura, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, ou com o seu pai, com a sua mãe, dentro de casa. E daqui a algumas horas você vai dormir, você vai trabalhar amanhã, você vai enfrentar diversas situações. Quem é você lá? Quem é você diante das outras pessoas? Ou ainda mais, quem é você quando ninguém está olhando? Poxa, que pergunta, hein? Quem sou eu quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo?
poder do Evangelho quer se manifestar na sua e na minha vida. Mas Jesus precisa que a gente tome essa postura, querido, dessa noite, em nome de Jesus. Eu digo isso porque Jesus está voltando e a gente está tão indiferente aos ensinamentos dele. E esta é uma igreja, eu sei que tem muita gente aqui, e pessoas que são evangélicas, que não são evangélicas, mas eu queria também falar para você que não é crente ainda, a tomar uma decisão hoje de receber Jesus como seu Deus também, o seu Salvador, o seu Senhor, e viver à luz desse Evangelho, e ter uma vida transformada pelo poder de Deus, e ser canal de bênção para outras pessoas, e ser santo lá onde você trabalha, deixar a mentira, o egoísmo, a vaidade, o adultério, a infidelidade conjugal, seja em qual nível for, e assumir diante de Deus quem você é, a sua identidade de filho. Eu sou filho, e os homens olhem para mim e vejam, digam, esses são filhos de Deus, que manifestam a glória e a santidade de Deus em qualquer lugar onde estão. Que essa seja a nossa prática em nome de Jesus. Que esse seja o Evangelho que a gente manifesta todos os dias, na nossa casa, na nossa família e onde quer que a gente está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.